Olá, Dr. Rui Correia, bem-vindo às M-Talks for All. Rui Correia já esteve connosco em M-Talks do Festival Mental, nomeadamente no primeiro ou no segundo ano, não tenho bem memória, mas quando foi o painel sobre o alcoolismo e dependências, e sendo especialista, perito e, obviamente, pelo menos do nosso ponto de vista, claramente dos melhores, ou o melhor psiquiatra que nós temos para tratar de dependências, adições e tudo o que se lhe diz respeito. Dr. Rui, era importante saber como é que tem sido agora este mês e meio de confinamento no que diz respeito não só às pessoas que são aditas e que tiveram que ficar em casa, mas também àquelas que estão em centros de tratamento e se eventualmente tiveram que fechar centros, abrir centros e em que estado é que estamos neste momento? Ora, muito obrigado pelo convite. Eu estive presente nas duas primeiras edições do Festival Mental. As Sim, duas primeiras, sim. foi. Exatamente. Ora bem, então isto mudou-nos também tudo a nível da dependência química, porque a nível dos centros e devido ao risco do contágio, tivemos que, aliás, de acordo com as instruções da Direção-Geral de Saúde, parar as visitas. E algumas atividades que eram no exterior dos centros, nomeadamente, por exemplo, ginásio, frequência das reuniões de autoajuda, etc., também foram todas paradas pela mesma razão. E então, algumas dessas atividades foram substituídas através dos meios tecnológicos, portanto, à distância, pelo Skype, etc., mas evidentemente que não é bem a mesma coisa. Mas o que eu sinto que os doentes talvez estão a ressentir mais é a falta das visitas da família. Isto em relação aos doentes que estão internados. Depois, o segundo grande problema é que também, devido às instruções das autoridades de saúde, as regras de admissão são extremamente apertadas, porque além de ser necessário um teste negativo para a Covid-19, que faz todo o sentido, o problema é que mesmo com o teste negativo, os doentes têm que estar em confinamento, em quarentena, 2 semanas, e muitos centros, devido ao seu espaço físico, não é preparado para isso, é praticamente impossível manter os recém-chegados separados do outro grupo, e existe também que os técnicos e terapeutas que lidem com esses doentes em quarentena sejam diferentes dos outros que lidam com o grupo que já lá está, precisamente tudo para prevenir o risco do contágio, o que tem dificultado muito realmente a vida dos centros de tratamento. Isso na prática significa o quê? Que existe a equipa clínica e terapêutica normal do centro Sim, e sim. respectivos monitores e conselheiros, por um lado, é tudo que é habitual, mas por outro tem que haver uma equipa específica que tem que ser contratada agora pontualmente para acompanhar só os que estão nessa quarentena, antes de poderem... É isso mesmo, é isso mesmo. Isso está a implicar... Além de que implica mais despesas e implica outra coisa muito complicada, que é os primeiros dias num centro para qualquer paciente com dependência química são os mais difíceis, que é a adaptação, a ambientação, etc. E o que é que minimizava muito essas dificuldades? O acolhimento pelo grupo, a integração no grupo. Ora, eles tendo que estar separados do grupo, isso torna os primeiros dias dos aditos, que estão com os centros, praticamente insuportáveis, porque sozinhos, com os seus pensamentos, etc., e apenas com 1 ou 2 terapeutas que fazem algumas atividades com eles, tornou a situação muito difícil. Na prática, praticamente não se estão a fazer admissões, quase nenhumas. Pois, é o que acaba por resultar, não é? Mas não pode haver algum acompanhamento ou algumas terapias ou algumas coisas. A pergunta é assim, as pessoas que estão em quarentena, fora do grupo que já está registado e internado, podem fazer atividades, ou seja, pode-se fazer um grupo dentro deste grupo que está em quarentena ou não? Se houver pessoas suficientes, pode-se fazer. Pode-se fazer, mas as admissões, é difícil fazer muitas admissões na mesma altura. As admissões normalmente vão-se fazendo gradualmente, conforme os casos vão surgindo. Evidentemente, se houver 3 ou 4 doentes simultaneamente em quarentena, pode-se fazer um pequeno grupo terapêutico. Tentar fazer um mini-grupo, uma coisa assim, claro. Isso mesmo, sim. Ainda bem, mas isso quer dizer que os centros neste momento vão começar a abrir, mas tendo que manter estas cautelas, não é? Todas na mesma. Exatamente. E isto serve também
para aditos que estão recaídos, estão a consumir substâncias, etc. Serve também para, portanto, aquela ambivalência do adito que, por um lado, pede ajuda porque sente que não está bem, mas, por outro lado, quer continuar a consumir e tem receio de ir para os centros, serve muito como desculpa, como argumento, vamos deixar passar esta coisa da pandemia e depois logo vemos. E, portanto, isto faz com quê? Faz com que algumas admissões que deveriam ser feitas não sejam feitas também, porque o próprio adito muitas vezes utiliza isto como uma desculpa para não ir para o tratamento. Que de resto é coisa que é comum, não é? Qualquer adito, a última coisa que quer é pedir ajuda, a última coisa, por causa das condições da sua doença, obviamente, Exatamente, claro. pedir ajuda e socorrer e dizer que tem um problema, é a última das coisas, e quanto mais grave é o problema, mais mecanismos de defesa ativos têm esse sentido. É isso mesmo, então, é a desculpa perfeita. Desculpa, então aqui passamos a uma outra fase, que é este confinamento, a pandemia e o Covid-19, acaba por ser uma situação, um ambiente ou um caldo onde os aditos se sentem mais confortáveis, porque podem pôr no ativo todos os seus mecanismos de defesa que estávamos aqui a falar, sem que ninguém os culpe por isso ou critique, ou ele próprio arranja desculpa. Exatamente. Exatamente, até porque muitas vezes as famílias que não estão muito familiarizadas com estes mecanismos mentais dos aditos acabam por aceitar, digamos, estes argumentos do adito e vão protelando as coisas e vão adiando as coisas. É evidente que outro problema que surge também é que os aditos, principalmente ao jogo online, agora também este ambiente é muito favorável, porque toda a gente hoje em dia está ligado ao computador a fazer coisas, ou mais ligadas ao trabalho, ou mais recreativas, e portanto esta situação até de teletrabalho, etc., facilita também muito estas tendências comportamentais que são feitas online. Serve outra vez, aqui estamos nos mecanismos de defesa outra vez, de justificação para, a partir daí, tem a justificação para estou mais tempo a jogar, eu não sabe o que é que interessa, está no computador mais tempo, porque agora é tudo teletrabalho e é tudo isso. Portanto, nós estamos, em termos de que quando se está a falar da doença da adição, a viver uma altura que potencia claramente em todos os sentidos e em todo o tipo de adições a doença, certo? Potencia as comportamentais, potencia as químicas. E no caso de confinamento, que também pode haver esta situação, que é de, vamos imaginar, com um alcoólico, não ser possível, porque não pode ir para a fila, ou não quer, ou está mal, está doente, dá-lhe a cabeça, não acordou bem, e não consegue, por mais que seja a compulsão, quando está a sentir já a falta de uso, e não vai para a fila e não pode ir buscar, vai ficar em falta. Como é que isto pode ser previsto? Será que nós estamos com uma subida também das taxas de abstinência, que como sabemos são gravíssimas no caso do alcoólico, não poder ser tratado, mas ao mesmo tempo não poder beber? Como é que em confinamento isto pode ser feito? A quem pode pedir ajuda? É assim, uma das coisas que temos tentado fazer é aconselhamento também feito via Skype, não é? Aconselhamento, também os sistemas atuais informatizados de prescrição médica também permitem enviar as receitas remotamente e, portanto, há um acompanhamento, digamos, ambulatório que é possível, embora não presencial. Esse acompanhamento é feito. E isso, sem dúvida, pode minimizar o sofrimento do adito, não é? Não sabia que isso também estava a ser feito e voltamos à questão de que pelo menos tem que pedir essa ajuda e ter essa noção. Exatamente, isso pode ser feito e está a ser feito. Está a ser feito. Pronto, em relação aos centros, neste momento, o que se resume é que estão abertos, estão com regras para receber, mas que as pessoas podem contactar, podem pedir ajuda e podem tentar inscrever-se e tentar entrar. Sim. Sim, só que o funil, como eu expliquei, está muito apertadinho. Nós precisávamos de a porta de entrada fosse um bocadinho mais larga, porque a sobrevivência financeira de alguns centros claramente vai estar em causa, como de outras empresas que se têm falando. Sim, a sobrevivência dos centros. Porque os doentes que estão a completar os seus processos terapêuticos naturalmente terão alta quando tiverem que ter, mas o grupo não sendo alimentado com novos pacientes, vão ficando grupos muito pequenos que claramente criam dificuldades financeiras para estas empresas, que quase todas, e tanto quanto eu sei, estão a recorrer também ao layoff.
Exatamente, isso é o lado dos centros, mas também o lado dos aditos e dos doentes que ali estão. Nada funciona da mesma maneira se não existe grupo, se não existe interação, se não existe partilha, nem identificação. Exatamente. Porque, principalmente os centros que utilizam o modelo Minnesota, não é? Uhum. Realmente o grupo é a pedra angular de tudo mais. É, por estas razões todas, e não havendo pessoas, nada vai funcionar. Vamos esperar que isto tudo corra mais rápido, mais depressa e as coisas comecem a funcionar de uma forma que consiga dar resposta às necessidades tanto dos centros como dos pacientes, que nós estamos a ver e a prever e a assistir, e daquilo que eu tenho também lido e acompanhado, está a ser complicada esta época toda de Covid-19, É verdade. com recaídas, com muitas coisas, portanto é um grupo muito grande de pessoas a precisar de ajuda e é preciso, urge, dar uma resposta cada vez maior. É verdade. Neste preciso momento, enquanto estamos a falar, vamos ver se tudo se resolve mais depressa. Em relação a outras coisas, e agora mudando um pedacinho de assunto, mas mantendo, Dr. Rui, o que é que neste momento está a ler ou a ver ou ouvir de música que queira sugerir aqui para toda a gente para podermos partilhar? Ora bem, eu sou um grande entusiasta da ópera, porque a ópera é a música, são os libretos, é a própria parte teatral do desempenho dos cantores líricos, é uma arte muito completa. Eu sou um grande admirador das obras operáticas e tenho, através de alguns canais especializados, não é, que se dedicam mais à música clássica, tenho assistido a algumas obras. Por exemplo, há pouco tempo voltei a ver, que é uma obra muito longa e é preciso tempo. E só nesta altura é que a gente consegue fazer isto, é porque temos mais tempo. Que foi o Anel dos Nibelungos, do Richard Wagner, né? Que é uma obra realmente extraordinária. A nível de leitura, estou a terminar um livro que é muito interessante, que é de um professor de História Mundial da Universidade Hebraica de Jerusalém, e que é este livro, que é o Sapiens. O autor chama-se Yuval Harari e faz uma síntese extraordinária desde a presença dos primeiros homens à face da Terra, que curiosamente apareceram na zona da África Oriental, ali pela zona da Somália, etc, etc, e toda a evolução desde o homem de Neandertal até aquele que, segundo o próprio autor, e eu concordo, nós um pouco arrogantemente designamos de Homo sapiens. Daqui por uns anos os seres humanos que nos seguirem, não sei o que é que irá seguir ao Sapiens, porque o Sapiens é assim uma coisa um bocado pretenciosa. Ao Sapiens, mas é muito interessante. Sapiens, Sapiens, e depois pode haver o Sapiens, Sapiens, Sapiens. Provavelmente será por aí. Mas esta síntese da evolução, desde o homem nómada e recoletor até ao início da agricultura, o homem sedentário, a revolução tecnológica e industrial, é fascinante, é fascinante. É um livro que eu recomendo muito. Isso é fantástico. Isto vai agora encaminhar para onde? O livro não diz. O livro deixa várias pistas, mas uma das coisas é que as máquinas com inteligência artificial, nós seres humanos corremos o risco de começar a ser ultrapassado pelas máquinas em algumas áreas e isso vai ter consequências muito grandes na nossa vida futura, umas boas, outras se calhar não tão boas, mas tudo aponta para aí, desde que eu vi há muitos anos e vimos quase todos o grande filme 2001 Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, e em que o computador da nave espacial tomou o controle sobre os próprios astronautas, se calhar vai-nos esperar qualquer coisa do género no futuro. Que se calhar até já está a acontecer neste momento e nós não sabemos, de alguma maneira, não é? Com os algoritmos e com tudo o que já fazemos e mexemos com a tecnologia. Sem dúvida. Já a privacidade já é uma coisa que não existe. E em relação a alguma série ou filme que esteja a ver agora? Há duas séries que eu sei que não são totalmente recentes, mas eu vi-as recentemente numa das plataformas, e uma delas é o Narcos, que é baseada na biografia do traficante colombiano, não é? Muito conhecido, e que é interessante porque todo o mundo e o submundo ligado à droga, os consumidores, os traficantes, etc, etc, e eu como trabalho nesta área da dependência química, achei fascinante. E agora, em relação queria
perguntar, que é o seguinte. Quando estamos a falar também outra vez de confinamento em relação às dependências químicas, mas também falando das comportamentais. A questão do que chamam, vulgo, distúrbios alimentares, para as pessoas que Sim. estão fechadas em casa. Agora, qual é que pode ser a diferença, ou o que é que uma pessoa pode achar que pode ou não ser perigoso, e distinguir o que é que pode dar-se a tornar numa adição, ou que é simplesmente está a comer mais porque está em casa? É assim, a alimentação não é uma parte muito importante da nossa vida, por todos os motivos. Quando existe uma patologia dessa área, uma das coisas que acontece, tal como noutras adições, é que a vida da pessoa se organiza toda em função da comida. Portanto, a comida é o centro da vida da pessoa e tudo o resto são coisas acessórias. Portanto, quando é essa preocupação que é o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer, em que quantidade posso comer, isso são sem dúvida sinais de alarme, porque isso denuncia provavelmente uma patologia que está subjacente. E nesta altura em que as famílias têm que estar mais tempo juntas, que por um lado é bom, mas por outro lado as tensões familiares ganham também uma dimensão maior devido ao tempo que as pessoas têm que estar confinadas e juntas. Eu, por exemplo, sei de 2 casos, que as pessoas já me contactaram, de jovens do sexo feminino que, como sabe, é uma patologia que afeta mais o sexo feminino que o sexo masculino. Duas jovens que havia ali uma patologia subjacente, mas que estava um bocadinho a passar desapercebida entre os pingos da chuva, como costuma dizer, e agora com o confinamento, estas famílias começaram-se a perceber realmente estes comportamentos algo caprichosos e que realmente parece haver matéria que vai precisar de acompanhamento De acompanhamento. e de tratamento. E de tratamento, que ao fim então acabou por se conseguir perceber o que é que realmente é e começar a ter outra atenção. Exatamente. Rui Correia, obrigadíssima mais uma vez por estar Nada. connosco. Foi Até um qualquer prazer. dia, até breve, corra tudo bem e vamos ver se isto começa tudo a acontecer de uma forma diferente e os centros podem abrir e começar a trabalhar, porque de facto está a ser um grande, muito grande número de gente a precisar de ajuda neste momento na área das dependências e adições. Até breve, fique bem. Muito obrigado e bem-aja pelo convite. Obrigado. Beijinho, adeus.